programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Voltamos hoje ao tema da inovação. É um tema caro para o Dr. Francisco Hiroshima, que atendeu mais uma vez a meu chamado e está conosco aqui, e com quem nós vamos falar sobre um trabalho inovador com jovens empreendedores que atuam lá junto com ele na Liga contra o Câncer. Você já sabe, ele é o gerente de inovação da Liga contra o Câncer, e nós vamos discutir sobre esses novos negócios. Ele chama aí de startups, é um nome da hora, um nome moderno, é um nome charmoso, mas a gente vai falar sobre isso para tentar traduzir e levar para você o que isso significa, o que isso simboliza e o que isso impacta na economia e nos novos negócios. Doutor Francisco Hiroshima, muito grato pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Gênio. A gente recebe também aqui Augusto Monteiro, que é um jovem empreendedor, que vai falar daqui a pouco conosco. Augusto, satisfação tê-lo aqui. Obrigado. E também com o Felipe, ele vai falar aqui também sobre um trabalho que ele desenvolve numa startup que ele criou, que é completamente inovador também, como é o de Augusto. E com ele, essas experiências, nós vamos mostrar a você para onde caminham as coisas, para onde caminha a inovação, para onde caminha o fazer do novo uma diferença capaz de gerar benefícios para todos nós, para a sociedade e, sobretudo, para a saúde das pessoas. Começar com você, Hiroshima. Você quer explicar rapidamente o conceito de startup para que o nosso telespectador saiba o que essa palavrinha em inglês significa? Esse termo startup é um termo americanizado, né? Mas para que os nossos telespectadores entendam, é uma empresa jovem que ainda pode não estar no mercado, mas que utiliza, na grande maioria, tecnologia para ganhar uma velocidade para chegar nesse mercado. Simples assim. A velocidade de crescimento. De crescimento. Então, startup seria isso, uma empresa jovem que se utiliza, na grande maioria, de tecnologia e inovação para chegar no mercado. Perfeito. Augusto, qual é a sua startup? A minha startup é a Z-Safe, que é uma startup na área de biotecnologia. Tá? A gente usa, na verdade, ovos de peixe como modelo alternativo ao uso de mamíferos, como ratos, coelhos, macacos, para testar novas moléculas. Nós vamos esmiuçar isso aí daqui a pouco. Felipe, e a sua startup? Qual é o nome dela? Ela se chama EVIS, é uma sigla, né? Um acrônimo, significa Experiência Virtual Imersiva em Saúde. E basicamente a gente utiliza um óculos... Experiência virtual imersiva em saúde. Isso. Você mergulha lá? Exatamente. Porque a gente utiliza uma tecnologia que se chama realidade virtual. Sim. E através disso a gente consegue aperfeiçoar o ensino, a aprendizagem, também intervir em terapia e experiências em geral na área da saúde. Qual é a sua área de estudo na universidade? É o curso Tecnologia da Informação. E a sua, Augusto? Hoje eu sou biólogo e eu sou doutor em biotecnologia. Sim. Nós estamos bem acompanhados, né, Hiroshima? Meu avô dizia, só se junto com gente melhor do que você. O maior esforço que a gente faz é de procurar gente que tem um padrão diferenciado para a gente poder caminhar com ela, né? Para você, Augusto, é importante empreender? É primordial, né? Empreender nessa área de tecnologia, de inovação, ela é o que vai motivar o crescimento de um país. Acho que empreender é tudo hoje. A gente fala muito nesse programa aqui sobre a importância de empreender, e eu vivo dando os exemplos maiores do mundo, e às vezes eu digo, será que eu estou ficando chato e repetitivo? Tem pessoas na área pública que não conhecem, coitado, como elas enxergam mal. Eu acho que eu vou indicá-las para o Dr. Hiroshima fazer um tratamento visual nelas, porque elas não enxergam a importância do empreender. E mais grave, elas se posicionam contra o empreender. Como se uma sociedade como a nossa, diversa, grande, com muitos jovens querendo fazer as coisas, sobrevivesse sem ter a força do empreender, do fazer diferente. Como é que você pensa sobre isso, Felipe?
É uma linha de pensamento muito boa, porque a importância do empreendedorismo é criar valor. A gente vai criar algo do zero, assim, falando a grosso modo, no quintal de casa para poder contribuir com o mercado. Então a gente não vai só consumir recursos, a gente vai criar e ajudar a sociedade com isso, né? Que visão você tem da sociedade hoje? Você acha que nós temos uma sociedade moderna, uma sociedade que deveria ser mais acelerada? É uma sociedade mais conservadora, mais estável? Qual é a visão que você tem da sociedade? Estou lhe perguntando porque daqui você é o mais jovem, pelo rosto, né? Sim. Analisando assim. Eu realmente, assim, sou, acho que da nossa equipe, o integrante mais novo. Meus avós ainda sofreram tiveram esse embate da tecnologia, mas os nossos pais, assim, falando por mim, no caso, pessoalmente, Sim. os nossos pais ainda não têm tanta afinidade com a tecnologia quanto os nossos futuros filhos terão. Eles já nascem nessa tecnologia e eu, assim, mesmo tendo pego o final dos anos 90 sendo bem jovem, ainda peguei o último intervalo ali de não ser tão atrelado à tecnologia, à vida hoje em dia, porque... Quando você nasceu já existia internet aqui pra gente, né? Já. Eu sei que telefonia celular foi em 94, 95. A internet eu não me lembro. 98. A internet foi em 98. Eu sei porque eu fiz o primeiro site de agência de propaganda aqui, eu fiz em 98, que era alusivo à Copa do Mundo, eu acho. Acho que foi em 98. Eu não sei se estou certo não, mas eu estou achando que foi. Então já tinha internet aqui, né? Já, mas assim, eu tive acesso ao meu primeiro smartphone em 2013, quando eu tinha 13 anos de idade. Sim. Já as crianças hoje em dia, elas nascem já tendo acesso. Já nasce assim. Exatamente, é um tablet, é um smartphone, então eu vejo a sociedade dessa maneira, que ela está passando essa transição que é bem sofrida em relação à tecnologia. Augusto, você enxerga lá na frente o que essa mudança pode provocar para a gente? Você acha que nós vamos ter mais dificuldade em ter... eu falo como a realidade na nossa sociedade, em estar próximo das novas tecnologias, mais próximas a ela, ou mais avançado, digamos assim? Eu acho que se tiver investimento, se tiver uma imersão da população como geral na tecnologia, eu acho que tende a facilitar, né? Então, como as crianças hoje, todo mundo já nasce, já está tudo muito virtual, então cada vez mais tende a enraizar isso dentro de uma cultura. Hiroshima, a inteligência artificial está na onda, na bola da vez aí. Você tem medo dela? Não, eu tenho medo quem mexe com ela. Dela não tenho, não. Tem medo do ser humano? Tem um amigo meu que fala o seguinte: tecnologia é a tecnologia. O que vão fazer com ela é culpa de quem faz. Perfeito. Não é? Então, assim, só para você ter uma ideia, a radioterapia hoje salva vidas matando câncer. Mas foi utilizada também para guerra. Você assistiu Oppenheimer, né? O problema não é a tecnologia, o problema é o que se faz com ela. E você estava falando de modernidade aí, a gente fala muito, eu digo que a usabilidade da inteligência artificial vai chegar uma hora de hipervalorizar a humanização natural. Vai cansar, então. Só tem um problema. Sim. Só tem um problema. É se essas gerações, como a nossa e as vindouras, a gente não mantiver de alguma forma essa humanização. Vou dar um exemplo. Esses meninos não conheceram o que é mandar uma carta pelo correio. Concorda? Concordo, total. Ou seja, de você escrever manualmente, colocar no envelope, pegar uma fila, comprar o selo, né? Botar o selo e colocar lá, ou lá no guichê, ou então numa caixinha de correspondência. E esperar a resposta 10 dias depois. Resposta. Isso acabou. As gerações de hoje não têm a mínima noção do que é isso. Como também fica muito estranho você ir hoje num banco, tirar um dinheiro no caixa. As gerações jovens não sabem muito o que é isso. Então, isso vai se perdendo. Então, quem não nasceu na humanização não vai saber o que é humanização. Então, se essas gerações mais antigas não mantiver isso, a gente pode, em algumas décadas, não ter mais isso. Isso pode, inclusive, embrutecer o ser humano? Eu não diria... Talvez sim, mas o que... Eu gosto muito de ver cinema. Também. E eu acho que os diretores de cinema, eles são altamente visionários, né? Porque ele tem a liberdade de pensar... E se você for ver aquele filme Wall-E, né? Sim. Não sei se você assistiu. Faz tempo. Ele mostra, eu acho que é de 2014, se eu não estou enganado, ele mostra justamente uma sociedade caminhando para tudo isso que a gente está falando. Ou seja, o ser humano não precisa fazer mais nada interagindo
com vários equipamentos, com inteligências, né, artificiais, e ao ponto que eles ficam numas cadeiras que nem andar, eles sabem mais, né? É impressionante. Isso fala no... Eu acho que a gente não chega a isso, mas eu creio que o excesso de inteligência artificial nos distancia, com certeza. Mas... Desumaniza um pouco, né? Sim, mas o ganho é muito maior. O ganho é muito grande. A gente já tem tanta internet artificial, tanta inteligência artificial hoje disponível que nem percebe. Eu falo muito sobre isso. Eu tenho uma preocupação muito forte, já falei, foi até mal compreendido. Por exemplo, eu sou contra o uso de internet, de inteligência artificial em campanhas políticas, por exemplo. Pela possibilidade de manipulação. Você pega uma pessoa e põe naquela pessoa, ela aparece para a gente falando sobre uma coisa que ela não disse. Tudo feito de forma artificial. Esse é um drama, né? Pegando aí o gancho no que você está falando, recentemente agora, né, essa semana, o vídeo que foi transmitido por Kate Middleton, né? Sim. A princesa da nobreza, que está a especulação que foi feito, não foi com inteligência artificial, o anel desaparece, você viu isso? Vi. Então, são essas coisas que a verdade vai ser muito ameaçada com a inteligência artificial, porque a gente vai conseguir simular tudo, né? A gente tem muitos benefícios da inteligência artificial, como você falou bem, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado. Isso aqui é só para ilustrar a nossa conversa, porque no segundo bloco eu vou querer entrar especificamente na atividade, nas ações que as duas startups fazem. Isso. Eles trabalham lá na inovação, na sua área de inovação lá na Liga contra o Câncer? A Liga contra o Câncer, né, há cerca de 5 anos, assimilou e institucionalizou a inovação. O cenário da saúde é um cenário nebuloso, Gêner. A gente teve uma reunião agora de gestão em São Paulo e os números são números que a gente precisa se debruçar em cima deles. Vou dar um exemplo aqui para vocês. 30% do custo da saúde nos Estados Unidos é desperdício. Então, no Brasil, isso deve ultrapassar com certeza isso, né? Outro dado importante, de todos os planos de saúde do Brasil, contando todos, eu acho que eu falei até em outra ocasião isso, 70% é pessoa jurídica. Então, o que você iniciou esse bloco falando de empreendedorismo, então quem mantém grande parte da saúde é o empresário, que tem emprego e que paga plano de saúde para o seu empregado. Na hora que eu tenho o desemprego aumentando, esse pessoal, teoricamente, vai perder o plano de saúde e vai para onde? Vai para o SUS, que já não atende, né? Que já não atende. Então, a engrenagem é tão interessante que nós precisamos ter, além disso, investimento no empreendedorismo, empregabilidade, para a gente poder ter um cenário melhor. Uma sociedade harmônica é aquela que é capaz de, em seu seio, acolher a todos. Ao cara que é empreendedor, ao que é servidor público e etc. Todas as pessoas. A gente vive tempos estranhos em que pessoas que são ocupantes de grandes cargos públicos, com grandes remunerações, discriminam empreendedores, discriminam empresas. Eu acho que eu não vou ver isso não, mas eu espero que um dia isso seja superado, não porque essas pessoas queiram, mas porque a sociedade vai enxergar que ali há um erro e que é preciso superar isso. Em alguns lugares do mundo isso foi superado. São os lugares onde as sociedades cresceram, se desenvolveram, geraram mais conforto para todos os seus habitantes e essas sociedades hoje têm um patamar de padrão de conforto de vida, de IDH, muito acima do nosso. O IDH do Brasil é triste, 89º no mundo. Talvez seja essa uma das falhas que a gente tem. Nós vamos fazer um breve intervalo e eu volto já, conversando aqui com 3 figuras a respeito de inovação. Eu estou conversando aqui com o Dr. Hiroshima, com Augusto Monteiro e com Felipe Alípio, que são donos de startups, e daqui a pouco a gente volta bem rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Eu estou conversando aqui com o Dr. Hiroshima, com Augusto Monteiro e com Felipe Alípio. Nós estamos falando aqui sobre inovação, sobre startup, essas coisas. No bloco anterior, Hiroshima, você ia falar e a gente fez uma interrupção para concluir o programa. Eu queria dar um recado.
E aí a palavra é sua. Você acabou fazendo uma pergunta que eu não deu tempo de responder, mas a startup, a Eves e a ZSafe, como outras também, elas fazem parte de um programa que a Liga, junto com o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da própria Liga, elaborou juntamente com o SEBRAE, que é justamente um programa para selecionar startups, essas empresas jovens que utilizam tecnologia e inovação para chegar no mercado. A gente seleciona essas startups que precisam validar as suas propostas de valores, né, justamente no ambiente médico controlado. E a ZSafe e a Eves foram duas que foram selecionadas e são duas que se apresentam com muita probabilidade de atingir patamares bem desejáveis que a gente vê lá na frente, né? Vamos saber quais são, né? Isso. Augusto Monteiro, o que é a ZSafe? A ZSafe é uma startup que ela usa ovos de peixe como modelo alternativo a usar animais mamíferos, como ratos, coelhos e macacos, como eu já tinha falado antes, que são usados para testar novas moléculas. Por exemplo, quando é desenvolvido um novo medicamento, um novo cosmético, qualquer tipo de produto que entre em contato com os seres humanos, com os animais ou com o meio ambiente, a gente tem que segurar que aquele produto ele não vai causar nenhum dano para a gente, nem para o animal, nem para o meio ambiente. Então, hoje, tradicionalmente, usa-se mamíferos para testar esses modelos, esses produtos químicos. E a ZSafe, ela aposta em usar ovos de peixe para substituir ou reduzir o uso desses animais em testes. Por que Safe? Safe, O Z você já explicou, o Z é um peixe? Z é de zebrafish, que popularmente é conhecido também como paulistinha. Que é um peixinho pequenininho assim, que ele tem umas listras, por isso zebrafish. Sim. E a safe veio de segurança, que é a palavra em inglês segurança. Sim, segurança no caso dos testes que são feitos. Isso. Gênesis, se você me permite completar um pouquinho aqui o que Augusto falou, isso tudo, além de toda a segurança, de toda a legislação de não utilizar animais, né, que muito se fala hoje, os custos caem muito. Então, Sim. a gente fez um piloto, né, Augusto, lá na Liga, onde a gente utiliza os principais quimioterápicos, ou seja, medicamentos utilizados no câncer, a gente aplicou nessas plaquinhas, que, né, Augusto, em uma placa desse tamanho a gente consegue fazer os testes com custos reduzidos. E a gente conseguiu ver efeitos nessas ovas de peixe, que são embriões, Sim. que não têm estudos em humanos, né? E muitos não têm nem em animais. Então a gente consegue ver alterações, malformações cardíacas, oculares, até no tubo neural. Antes da doença se manifestar? A gente consegue prever que esse medicamento, se for utilizado em mulheres grávidas, ou, né, a gente pode prever isso de forma segura. Você falou com relação a câncer, por exemplo, já que está na Liga. Como é que vocês fazem com relação a tumores, essas coisas? Vocês fazem... Aí eu acho que vale a pena falar do novo projeto, né? Isso. A ZSafe, ela aposta em 3 vertentes muito bem definidas. Tá? Tem a parte de toxicidade, para ver se o produto ele é tóxico ou não, né? Então, qual é a concentração segura para ser utilizada. Tá? Tem a parte de eficácia. O que seria essa eficácia? É entender se aquele produto realmente ele vai ter um efeito esperado. Por exemplo, eu posso trabalhar com o zebrafish, esse embrião, esse ovo, o diferencial dele é que ele é transparente. Sim. E a gente consegue ver todo o desenvolvimento dessa larva, desse peixe, em poucos dias. Em 5 dias é um peixe totalmente formado, de uma célula, tá, a um indivíduo totalmente formado, em 5 dias. E a gente consegue entender, por exemplo, eu posso usar técnicas como o CRISPR, que é uma técnica de edição do genoma, eu posso editar o DNA desse peixe e produzir peixes, larvas, embriões, com uma doença específica que eu quero avaliar aquela droga. Certo. Tá? Aí, tem uma parte dessa eficácia. Será se, por exemplo, eu posso modificar o genoma e produzir peixes com predisposição a um determinado tipo de câncer?
E aí eu tenho uma droga nova que eu quero testar para saber se ele vai reduzir a chance de desenvolvimento de tumor. Então, essa é avaliar a eficácia. Uma outra abordagem, que é a terceira abordagem que a gente que é o novo projeto da ZSafe junto com a Liga, é injetar célula tumoral do paciente. Do próprio paciente, Do próprio né? paciente. Então, o paciente tem um câncer de mama, por exemplo. Então, eu pego essa biópsia, cultivo essas células, injeto isso dentro do embrião do zebrafish e eu consigo ver o desenvolvimento desse tumor. E aí eu posso Testar avaliar, medicamentos. testar qual é o melhor... No tumor do paciente personalizado. Perfeito. Quer dizer, você vai customizar o atendimento daquele cara. É uma medicina personalizada. Impressionante Qual isso, hein? é o melhor medicamento para aquele paciente específico antes mesmo de usar a quimioterapia. Que se utiliza muito hoje com a genética, que chama medicina de precisão, né? Sim. Hoje isso já está muito bem documentado na psiquiatria, Gina. Você consegue hoje fazer testes genéticos para as pessoas que têm problemas psiquiátricos e esse teste genético determina qual é o melhor fármaco, o melhor medicamento para o seu caso. Não indica que o mais caro seja o melhor para você. De acordo com sua genética, o que responderia melhor às vezes é o mais barato. Sim. Entendeu? Então, isso para o custo da medicina hoje, você reduz até, com comprovação científica, até incursões jurídicas. Você está lutando, às vezes, por um medicamento que eu posso, através da genética, dizer que ele não é o melhor para você. E o detalhe, você vai atender o paciente já pré-testado, fez um teste antecipado, o tratamento dele vai ser um tratamento muito mais e alguém pode seguro, né? Alguém deve estar perguntando, mas em peixe, a gente está falando de humano. Existe uma coisa que a gente chama homogeneia, não é isso? O zebrafish tem 82% de paridades da genética deles, por incrível que pareça, com o ser humano. Então, alta claro, demais, né? claro que a gente não pode extrapolar tudo, mas é o que se tem para fazer em baixo custo. Felipe, vamos falar um pouquinho agora da Evis. O que é a Evis? A Evis, ela também é uma startup, né? Assim, mas a missão que a gente tem é o aperfeiçoamento no ensino e aprendizagem dos profissionais, estudantes da área da saúde, e a gente também atua com algumas experiências, tanto terapêuticas como só experimentais. Por exemplo, teve uma ação da Liga, que foi Azul Marinho, que era sobre a conscientização do câncer coloretal, e a gente foi encarregado de criar um ambiente em mais ou menos, basicamente uma semana, assim, a gente conseguiu fazer essa missão e levar para o pessoal lá. Foi no primeiro piso, então, assim que as pessoas entravam no shopping, tiveram acesso a isso e tiveram uma experiência, assim, que foi um aceite muito grande sobre a conscientização. Teve gente que saiu de lá bem preocupada, dizendo que ia fazer o exame, porque tinha que ser preventivo, se fosse detectado preventivamente, tinha 90% de chance de cura. Ou seja, a gente atua nessas experiências, mas também no ensino e aprendizagem. E deixando bem claro que a gente não tem o intuito de substituir a prática com o ser humano. A gente vem para aperfeiçoar, com aprendizado por reforço. Assim como na matemática, você tem que praticar aquilo várias vezes. Sim. Os estudantes e profissionais da saúde também têm que fazer essa prática várias vezes para ficar mais consistente no cérebro. Mas não é correto que os estudantes saiam de uma universidade formados e passem a praticar em pessoas, porque é uma consequência por falta de pacientes que aceitem, não só o motivo de aceitar, mas que apareçam com um molde assim, dos sintomas que o aluno precisa estudar, que aceitem os termos e condições ali para ser tratado por um estudante ainda não formado. Por exemplo, o pessoal da odontologia passa por isso. Falta de cadáveres, o custo para ter uma sala nova com novas ferramentas, não só o custo financeiro, mas o custo de tempo, né, que se converte em dinheiro, mas de mover profissionais para acompanhar todos esses alunos, os instrumentais que precisam ser esterilizados todas as vezes que vão ser lecionados sobre esses instrumentais, porque se eles caírem no chão, por exemplo, já está contaminado, já faz parte daquele aprendizado que não pode mais ser utilizado, porque, afinal das contas, aquilo vai ser aplicado em vidas reais, certo? Perfeito. Quem é seu público-alvo? Para quem você quer trabalhar e vender serviço? Inicialmente, a gente nasceu com o público-alvo de instituições de ensino na área da saúde, instituições privadas. Isso. Só que, atualmente, por testes, a gente está tendo muita aceitação de parceiros. Está ampliando o leque? Está ampliando para... são empresas que vendem cursos assim, profissionalizantes, que o pessoal, quando já sai formado, eles falam muito sobre educação contínua. Eles saem do curso de medicina, alguns outros da área da saúde, e vão
fazendo cursos ali, e esse pessoal está querendo assim um diferencial, sabe da importância da... Por exemplo, teve um parceiro nosso que procurou a gente falando sobre uma máquina que cuida da ventilação pulmonar, para auxiliar a respirar. E aí só o aluguel daquela máquina custava, se eu não me engano, R$200 mil. Ixi, Maria. Só o aluguel, para ficar lá durante, acho, se eu não me engano, era um período de 1 ano. E aí ele deixava alugado, a risco dos alunos, sei lá, danificarem alguma coisa no equipamento e com um tempo limitado de prática, né? Então a gente veio para essa demanda, para ajudar o pessoal a conseguir treinar várias e várias vezes, errar, que é onde está o segredo da aprendizagem, Sim. sem que seja numa pessoa, num ser humano. Que a gente já teve vários relatos de pessoas que sofreram com dentistas, com médicos, tem as notícias de esqueceram uma tesoura dentro do paciente após uma cirurgia, esqueceram a gaze. Então, assim, é mais a parte procedural. São os processos que precisam ser feitos todas as cirurgias e é extremamente cansativo o que eles precisam passar quando já vão direto para a prática. Perfeito. Augusto, seu público-alvo quem é? Hoje, nosso público-alvo é a própria pesquisa acadêmica, né, as universidades, mas o que a gente quer atingir mesmo é a grande indústria farmacêutica. Tá. Então, o que a gente quer que nossa empresa chegue a elas e ela entenda como funciona a Z-Safe. O que é interessante que, Felipe? Complementando o que Felipe disse, a Eves ela trabalha com realidade, né, virtual, onde você põe aquele óculos e você passa a estar num ambiente completamente realista, né? Então, já foi produzido lá na Liga um curso de instrumentação, onde lá no curso real mesmo, a pessoa quando entra não acredita. Você consegue ver as pinças pegar do mesmo jeito. Sim. Eles desenharam o centro cirúrgico da Liga do jeito que é, ou seja, não é uma foto, ele é criado. Então, eu posso fazer um paciente que vai entrar numa cirurgia experimentar o que é entrar no centro cirúrgico, sem entrar no centro cirúrgico, sem ter que gastar roupa para entrar e dizer, olha, você vai deitar aqui, aqui é a mesa do anestesista, da instrumentadora é aqui. Quando a pessoa percebe onde vai estar a coisa, um ambiente é esse que eles criaram. O outro que ele falou foi da campanha, eles criaram uma simulação em que você entra no intestino e eles mostraram os diversos tipos de tumores, pólipos que podem se transformar em tumor e o leigo, quando entra ali, ele começa a ver a importância. Então, hoje a gente está fazendo também simulações de cirurgia. Então, você imagina o que é um médico que está iniciando, ele testar virtualmente, é uma analogia simples com os pilotos de avião. Perfeito. O tempo, a inovação, ela é assim, a gente se consome pelo tempo, o tempo foi embora. Eu preciso agradecer a vocês três pela participação aqui conosco. Sucesso para você, Obrigado. Augusto. Sucesso para você, Felipe. Muito obrigado. Meu caro Hiroshima, muito grato por sua Nós que agradecemos. gentileza de trazer para cá experiências tão interessantes e tão inovadoras quanto essa. Você pode fazer também a sua. Bota a cabeça para funcionar, abra do olho, pense grande, você tem um bom futuro pela frente. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. Desejo a você uma excelente semana e domingo que vem nos vemos aqui com mais alguns cases de sucesso e de diferenciação realizados aqui no nosso Rio Grande do Norte. Tchau! Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal.